Isaías capítulo 8 e capítulo 9. Deixa aí a sua Bíblia aberta. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então, se você está contente, diga, irmão, glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Amém? Isaías capítulo 8, do versículo 19 ao versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Quando vos disserem, consultai os que consultam os mortos e os feiticeiros, que sussurram e murmuram, respondei. Por acaso um povo não consultará o seu Deus em favor dos vivos e consultarão seus mortos? Há lei e ao testemunho. Se eles não falarem conforme esta palavra, nunca verão raiar o amanhecer. Passarão pela terra oprimidos e famintos. E quando tiverem fome, ficarão irados. E olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Então olharão para a terra e verão angústia, escuridão e assombro, e serão lançados para as trevas. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino vos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O Senhor dos exércitos fará isto. Amém? Irmãos, o que todos estão indo celebrar na manjedoura de Belém? É uma pergunta. O que as pessoas, por esses dias, estão indo celebrar na manjedoura de Belém? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. A quem você celebra, governará a sua vida. A quem você celebra, governará a sua vida. Por quê? Porque que a quem eu celebro tem a autoridade de governar a minha vida. Porque celebração é reconhecimento de um governo. Celebração é reconhecimento de governo. E o que as pessoas estão celebrando quando chegam à manjedoura de Belém? Elas estão celebrando a um menino. Elas estão celebrando a uma nostalgia. Não vou pregar contra o Natal, viu? Completamente diferente. Acalma seu coração. Elas estão celebrando para uma nostalgia. Estão celebrando a um menino Jesus que nunca vai crescer. Queridos, a manjedoura de Belém não é apenas o nascimento de um Messias, mas é a expressão do governo do Messias. A manjedoura não aponta apenas nascimento, ela aponta governo. A quem você celebra, governará a tua vida, porque celebração indica governo. Reconhecimento de governo. E aí, queridos, como é o governo do Messias? O versículo 6 de Isaías diz que o governo do Messias é um governo de poder e de autoridade. Porque o versículo 6 diz, o governo está sobre os seus ombros. Essa figura de dizer que há um governo sobre os seus ombros, a chave do governo está sobre os seus ombros, é uma figura dentro da Bíblia
que mostra quando um líder dominava um território, ele depois desfilava simbolicamente com as chaves daquela cidade nos seus ombros, dizendo que agora ele é o dominador, é ele que tem na mão. E Apocalipse diz que Jesus tem na mão a chave. E aí, nós precisamos entender e perguntar a nós mesmos, a quem nós estamos celebrando? O governo da manjedoura não é o governo de um menino, é um governo de um Messias, é o governo de um rei. Em Mateus 28, lá no versículo 18, diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem não vai à manjedoura para ver um rei, ver uma autoridade e celebrar a essa autoridade, precisa de outros deuses para resolver o seu problema. Por isso que algumas igrejas da mesma linha nossa, que eram onde nós estávamos lá no começo da história da igreja, se perderam ao longo da história, porque continuam indo à manjedoura para se curvar diante de um menino e não celebrar o governo de um rei. O apóstolo Paulo chega a dizer isso em 1 Coríntios, no capítulo 2, se eles tivessem conhecido o mistério de Deus revelado em Cristo, não teriam crucificado, mas não reconhecem. Eu quero que você entenda, amado, nessa manhã, isto, que o governo que nós celebramos na manjedoura não é de um menino, mas de um rei, de um Messias que tem um governo sobre as nossas vidas. E este governo, ele tem uma essência. Este governo de Deus em Cristo, ele tem uma autoridade direta sobre esse sistema e sobre as nossas vidas. Querido, se você não crer nisso, você vai viver um cristianismo de história e nostalgia. Se você não crer nisso, você vai ficar dando conselho na igreja para gente endemoniada que precisa de libertação e não de aconselhamento, porque o governo que está sobre ela é outro. E ela não vai seguir o conselho do Senhor. Se você quer ver maravilhas e prodígios na tua vida, no teu ministério, no teu negócio, no meio da tua família, você tem que celebrar da maneira correta. Porque o menino não tem força, menino não tem entendimento, menino não tem experiência, menino não tem sabedoria. Mas quando nós olhamos para a manjedoura, não é um governo de um menino. Um menino vos nasceu, mas agora Isaías fala, agora eu vou dizer como é o governo dele. Está no versículo 6. Querido, olhe aí para o versículo 6. Como é a essência do governo desse Messias? Aqui o texto diz que este governo é um governo maravilhoso. Você sabe o que é algo maravilhoso? É algo que está revestido de uma glória incomparável. Não há comparação. Isaías 12, versículo 5 diz: cantai ao Senhor que fez grandes coisas. Quem tem sobre si um governo de um menino, depois vai ter necessidade de buscar deuses para governar a sua vida. Mas graças a Deus,
porque a revelação chegou sobre nós e os nossos olhos espirituais foram abertos e nós recebemos o verdadeiro governo de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Amém? O texto ainda diz que o seu governo é um governo de conselho. É um governo de conselho. Ezequiel 12, 28 diz: nenhuma das minhas palavras será novamente adiada. As palavras que eu farei, eu cumprirei, diz o Senhor. Menino, muda de opinião. Menino, se você der bala para ele muda. Por essa razão, quem está nas trevas, vivendo de ídolos, sendo governado por ídolos, governados por si mesmo, ou governado por homens, precisa de bajulação. Todos os ídolos do mundo precisam ser bajulados para fazer alguma coisa em favor daqueles que acreditam nele. O governo do Messias não é um governo de bajulação. É o governo de um rei. É um governo de conselho, cuja palavra que sai da boca do Senhor, ela se cumprirá e não voltará atrás. Você está entendendo isso nessa manhã? Você está compreendendo isso? Olha aqui em Isaías 8, no versículo 9, o que diz: ó povos, enfureceis e sereis destruídos. Dai ouvidos todos vós que sois de terras distantes. Preparai-vos para lutas e sereis despedaçados. Preparai e sereis despedaçados. Fazei planos e eles serão frustrados. Dai ordem e elas não se cumprirão, porque Deus está conosco. Se Deus está conosco, se o seu governo de conselho está conosco, irmãos, podem todas as nações e os reis da terra se levantarem contra nós, porque nenhuma arma forjada vai prosperar, porque estamos debaixo do conselho do Senhor. Nosso Deus não é menino. Nosso Jesus não é menino. Ele nasceu menino, mas já estava profetizado, planejado, arquitetado desde a eternidade que o seu governo seria um governo de excelência, um governo de rei. Você está entendendo isso? Você precisa entender. Para que quando você enfrentar as dificuldades e os problemas da vida, você não chegue novamente a uma manjedoura, chorando aos pés de um menino. Mas você saiba que naquela manjedoura em Belém, ali está prefigurada, ali já está profetizado, encarnado o governo eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, Deus é bom. Aqui no versículo diz que o seu governo é um governo de fortaleza. Querido, nosso Deus, Ele tem força. Jesus tem força de um general de guerra. Ele tem força e Ele é fortaleza. É Ele que produz a força, não há força que vem de fora e mova o nosso Deus. É o nosso Deus que gera toda a fortaleza. O seu governo é chamado de Deus forte. Por essa razão, Isaías 25, versículo 4 diz: pois Deus tem sido a fortaleza para o pobre, a fortaleza para o necessitado na hora da angústia. Quem fica de nostalgia no bercinho de Belém e não vê profeticamente o governo que está ali, não consegue desfrutar do governo de autoridade e glória
do Messias. Você está entendendo? Você está recebendo? Você está vendo porque nós temos que celebrar o Natal de Jesus? A gente não tem conta com o que fizeram com o Natal, irmãos. O Natal comercial não é problema meu. Eu não tenho que perder tempo em mensagem falando de Natal comercial nenhum. O Natal é histórico, irmãos. O Senhor Deus permitiu que fosse registrado. Quando Jesus nasceu, uma estrela apareceu. Anjos anunciaram seu nascimento. Os pastores que estavam no campo registraram seu nascimento. Os magos vindos do Oriente viram, presenciaram 2 anos depois que aquele Jesus dos judeus havia nascido. O Natal, irmãos, é histórico, porque ele marca a presença da encarnação de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Você está entendendo a profundidade? Porém, a manjedoura de Belém é expressão do governo do Messias. Glória a Deus. Queridos, aqui no versículo 6, ainda diz que o seu governo é um governo eterno, porque ele é chamado de Pai da eternidade. Isto é, a eternidade, querido, foi gerada dentro de Deus. Deus é o Pai da eternidade. E o que é a eternidade? A eternidade é sem princípio. É um tempo sem princípio e sem fim. E Deus gerou algo que não tem princípio e não tem fim, que cabe dentro dele. Ele não é Pai da eternidade só porque ele é eterno, mas porque ele gerou a eternidade nele. Então ele é infinitamente maior que a eternidade, ao ponto que toda a eternidade é sugada por ele mesmo. Ele é Pai da eternidade. O princípio e o fim de todas as coisas pertencem a ele. Não há nada que fuja do conhecimento do Senhor. Por isso o seu governo é um governo de eternidade. Em Isaías, no capítulo 40, versículo 25, diz assim: com quem me comparareis? Com quem eu me assemelho? Levantai os olhos para o alto e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que fez sair os exércitos dela, segundo o seu número. Ele chama a todas pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, e nenhuma delas faltará. Irmão, o que é o seu problema? Se você viver a nostalgia de um bercinho, logo, logo, você vai precisar de religiosidade para dirigir a sua vida. Logo, logo, você vai precisar de mentores para dirigir a sua vida. Irmão, quem sabe da sua vida é Deus. É Deus, irmãos. É Deus. Deus é de eternidade a eternidade, toda a eternidade está dentro dele. O que é, irmão, a sua dificuldade? O que é a sua frustração? O que são as suas dívidas? O que são seus problemas familiares ou ministeriais? Se sobre você há um governo de um Deus que é eterno. Saia da nostalgia de um bercinho, irmãos, do governo de um menino sobre você, e permita que o governo eterno do Messias se manifeste na tua vida. Esse texto de Isaías 25, ali ele está falando das estrelas, que ele chama cada uma pelo seu nome, e nenhuma delas faltam quando ele as chama. Querido, ele não sabe o que se passa na sua vida. Ele não sabe a especificidade do seu problema. Ele não sabe exatamente como responder à sua necessidade.
Ele sabe, querido, porque nada passa obscuro aos olhos desse Deus que é eterno. Amém? Mas o texto ainda diz que esse governo é um governo de paz. Isto é um governo de descanso. Ele diz que ele é o príncipe da paz. Irmãos, o seu governo é um governo de descanso. Você é crente atribulado? Você é crente que sai tropicando? Quando um leão dá uma grande rugida perto de você, e você perde as estribeiras, fica totalmente fora do prumo, a sua fé é abalada, e você fica desnorteado, desnorteada, com o rugido do leão, porque o apóstolo Pedro diz que Satanás anda ao nosso derredor, bramando e rugindo como leão. Mas o mesmo Pedro diz que ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Sabe por quê, meu amado? Porque o seu governo é um governo de paz. Ele é um príncipe da paz. Descanse nele. Há um texto em Isaías 41, versículo 13, que diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Queridos, um dos grandes problemas na vida dos cristãos, eu sempre disse isso em seminário, é porque a gente não diz. Ninguém tem a chave desse armário, nem o pastor tem, nenhum de vocês tem a chave desse armário. Nem as irmãs que cuidam da limpeza, do almoxarifado, das outras coisas aqui da igreja e das outras igrejas, sabem que tem esse armário. É um armário onde é guardado um termômetro espiritual, onde os crentes vão lá de vez em quando. E só os crentes têm essa chave. Vão lá e abrem. E com esse termômetro espiritual, eles ficam medindo a temperatura dos irmãos na igreja. E por causa, dependendo do que está dando naquele termômetro, as pessoas começam a julgar umas às outras dentro da igreja para chegar a um diagnóstico se aquela pessoa é merecedor ou não de receber aquela bênção do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. O governo do Messias é um governo de paz. Deus não é atribulado. Deus não é atribulado. Querido, fica em paz. Quando vierem com esse bendito termômetro, que é maldito, para medir você e dizer para você se você merece ou não uma bênção de Deus, um livramento ou não, apenas lembre-se, você está debaixo do governo do príncipe da paz. E antes de fazer qualquer guerra, Deus não quer guerrear contra os seus filhos, amados. Deus guerreia contra o maligno. Contra os seus filhos, ele diz com amor eterno, eu te amei. Quantas vezes nós perdoamos os nossos filhos, irmãos? Todas as vezes. Então eu vou te falar uma experiência que nós tivemos na vigília de sexta-feira. Uma catadora de rua desviada da Assembleia de Deus estava passando, ouviu os louvores na vigília. E ela estava com um sacão enorme, catando reciclado. Ela subiu, deixou aquele saco na metade da rampa. E ela ficou lá na metade da rampa, encolhida na parede, assistindo. E uma das obreiras viu, desceu, conversou com ela, me chamou e nós conversamos. Colocamos ela para dentro na vigília.
E depois eu falei com ela, nós vamos orar por você. Ela tinha que continuar o trabalho dela. Eu disse, nós vamos orar por você. E, querido, nós oramos por ela. E depois eu perguntei se ela queria se reconciliar com Deus. E ela disse que ela queria voltar para Jesus. E ela disse, pastora, quando eu estava na igreja, Deus me deu o dom de cantar. Desde que eu fui para as ruas, eu nunca mais cantei. Aí, fora do microfone, ela cantou para mim um pedaço de uma música. E quando nós fomos fazer essa reconciliação com ela, no meio da vigília, lá na frente, ela disse, eu posso cantar aquela música? Aí o outro irmão, o obreiro que estava junto, ele disse, Elilde, se ela é uma nova criatura, nada impede. Eu falei, amém. Dei o microfone, irmãos. Foi um dos obreiros gravou, nós vamos jogar depois no Face, no YouTube. Que vozeirão afinado. Quem somos nós para dizer quem pode e quem não pode, se é o mesmo governo sobre todos nós? Um vozeirão, irmãos. E ela, emocionada, ela disse, desde que eu me desviei e fui para as ruas, nunca mais eu cantei para Jesus. Você está vendo? Há um governo de paz sobre a sua vida. É o governo desse Messias. Porque eu, Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Irmãos, a quem estamos celebrando? Estamos celebrando uma nostalgia, a um menino. Estamos celebrando a um efeito de luzes. Vamos fazer tudo isso, irmãos, mas não esquecendo que a manjedoura nos projeta para o governo eterno do Messias, um governo de paz, um governo de fortaleza, um governo de conselho, um governo que é eterno, e este governo, querido, é que está sobre a tua vida. É este governo. Isaías capítulo 8, aqui no versículo 19, onde nós lemos, mostra o resultado de uma vida que não celebra ao governo desse Messias. Aqui no versículo do 19 ao 22 diz que nunca mais verão o amanhecer, isto é, os seus dias serão resumidos. Esse texto também diz que quem está celebrando a um Deus de morte, sobre ele virá opressão, fome, maldição, angústia, assombro e trevas. Mas lá no versículo 6 de Isaías 9, diz, mais um menino vos nasceu, um filho se vos deu, o seu governo está sobre os seus ombros, e é este governo que está sobre nós. Eu nunca vi um tempo onde as pessoas estão tão dominadas pela malignidade. Pessoas assombradas, pessoas oprimidas, é isso que diz o texto no capítulo 8. Pessoas assombradas, oprimidas, pessoas em trevas, pessoas assim. E o texto no capítulo 8 diz, quando chegarem para você, então você está indo celebrar a manjedoura do governo do Messias. E alguém diz, vamos consultar os mortos, vamos lá pegar conselho de outros deuses. O Senhor diz, aquele que seguir este conselho, o assombro, a opressão, a tempestade, as trevas virão sobre a vida dele. Mas, queridos, que nós a cada dia possamos fazer a escolha certa de celebrar ao governo poderoso de autoridade e glória
do Messias de Belém. Você está entendendo? Esta é a palavra do Senhor para você hoje de manhã. São 10 para as 10. É uma palavra cristocêntrica. É uma palavra de libertação. É uma palavra de atualidade. E é uma palavra teologicamente bíblica. Você teve tudo isso agora de manhã. Querido, vá ao Natal de Jesus. Cheguemos ao Natal do Messias. Mas cheguemos para celebrarmos não o governo de um menino fraco, mas o governo do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Vamos ficar de pé nesse momento. Deus é maravilhoso. Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. E eu não vou sair daqui e terminar essa mensagem com nostalgia, dizendo, agora você vai para... Isso não combina comigo. Vai para casa, faça uma reflexão da mensagem, você não vai fazer reflexão de nada. Você tem que tomar decisão aqui. Nós vamos fazer refletir nada. O Espírito Santo, foi Ele que já refletiu com você. Se você tentar refletir sozinho, você vai fazer bobagem. Satanás pode vir trazer outra ideia na sua cabeça. Mas é hoje que nós vamos tomar a decisão. Então deixa eu falar para você, estamos vivendo dias maravilhosos, em que a igreja está celebrando o Natal verdadeiro do Senhor. O Natal verdadeiro do Messias. Um governo poderoso, eterno, um governo de paz sobre nós. Que podem os reis e as nações da terra se enfurecerem contra a igreja do Senhor, se enfurecerem contra os ministros do Senhor, se enfurecerem contra os servos do Senhor na casa dele. Mas há um governo sobre nós, acima de todo governo e de todo principado e potestade. E você não vai para casa sem resolver essa questão que está na sua vida. Você não vai voltar para casa com este semblante de quem está decaído, desanimado, que permitiu que essa nostalgia que está lá fora entre em você. Porque nós não estamos nessa nostalgia, nós estamos para celebrar o Messias com governo eterno, querido, que cura minha enfermidade, que me liberta, que liberta aquele que está nas garras do maligno. Aquele menino tem um governo eterno, é ele quem vai abrir a porta de trabalho, é ele quem vai resolver o teu problema financeiro. Ninguém, não tem gerente, não tem banco, não tem governo, não tem instituição financeira que vai dizer que você vai perder tudo, que você não vai conseguir, porque é um governo sobre você. É Ele quem dá a palavra final, é Ele quem diz todas as coisas, e você hoje não vai para casa sem receber isso. Aleluia, glória a Deus. Saia do seu lugar. Se você quer declarar que você está celebrando a um governo eterno de um Messias, saia do seu lugar, venha aqui à frente, e você deixe isso que está te incomodando, que está apertando o teu coração, que está dilacerando a tua alma, coloque isso no altar do Senhor, e nós vamos estar orando debaixo da autoridade de um governo supremo, e não de um governo de um menino, porque nosso Deus não é menino. Enquanto os irmãos estão louvando e cantando, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Oh, glória a Deus. Feche os seus olhos. Oh, aleluia.